Pessoal, deixa na tela a foto do seu Lorival. Eu quero reforçar também o número, tem como colocar na tela o número aí, pessoal, para quem puder ajudar aí. Quem tiver qualquer informação, por favor, procurar ajudar aí, porque a família está desesperada, ele não tinha o costume de sair de casa e agora ele está desaparecido. Está todo mundo muito preocupado. Agora muda de assunto, por favor. Olha só como é que está a região, hein? Desespero de moradores que mais uma vez tiveram as casas alagadas na região do Ribeirão João Leite, em Goiânia. Quem continua é o Goiás Record com a Nayara Moura e o Carlos Magno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Branquinho. Boa noite a você de casa. Boa noite para todo mundo. Então, as chuvas encheram de novo o João Leite acima do nível esperado. E isso pegou todo mundo de surpresa hoje à tarde. Então vamos com o Fred Silveira, porque ele acompanha tudo na Vila Maria Rosa, no setor Goiânia 2, encostado com o setor Goiânia 2 e traz as informações para a gente. Boa noite, Fred. Boa noite, Nayara. Boa noite, Magno. Boa noite para você que está em casa. Exatamente. A situação continua do mesmo jeito, a rua tomada. Nesse momento, a gente presencia ali um dos moradores de uma dessas chácaras aqui chegando ao local. Detalhe, ele deixou o local bem mais cedo, porque ele disse para a nossa equipe que era impossível ficar aqui, até porque a casa foi tomada pela água. Não é a primeira vez que isso acontece. Agora há pouco eu conversei com outro morador que disse que mora aqui há cerca de 15 anos e ele disse, Fred, há 15 anos a situação se repete. O volume de água é muito grande e os moradores contaram para a nossa equipe que isso acontece toda vez que chove. Eles contaram que quando chove a barragem acaba transbordando e aí é preciso abrir as comportas. O detalhe é que quando se abre essas comportas, essas chácaras e casas aqui são tomadas pelo volume de água e os moradores acabam ilhados. É o que aconteceu agora. Agora há pouco nós estávamos do lado de lá, onde a caminhonete entra nesse exato momento. A água está dando mais ou menos 40, 50 centímetros. Mas os moradores contaram também que a água chega a mais ou menos 1 metro, 1,10 m de altura nessa região. Agora deu uma secada um pouco, a gente vê até as árvores ali, ó, tem a marca ali também lá na parede. E os moradores, alguns deles disseram inclusive que estão saindo daqui, estão indo para outra região, porque com o volume de água aparece muito bicho, cobra, insetos, o número de mosquitos também aumenta muito. Agora há pouco eu conversei com um comerciante que disse que está indo embora daqui, vai para a casa de um parente por 15 dias até que a situação aqui seja normalizada. A gente recebeu uma nota agora há pouco da Saneago que diz o seguinte, vou ler essa nota que diz que a Saneago é usuária da bacia do João Leite, né, que é responsável aí pelo abastecimento público e que está operando dentro da normalidade. Falou inclusive que sobre o escoamento de água da chuva, nesse caso o que a nota diz que seria essa água aqui, essas soluções devem ser buscadas junto à Prefeitura de Goiânia, que é responsável pelo sistema de drenagens pluviais. Mas os moradores aqui dizem que para a água descer, esse volume aqui é de 5, 8, 10 dias. Até lá a situação vai ficar como essa. Não é possível, nesse exato momento, entrar algumas casas, porque o volume de água é muito alto, e aí fica nessa situação. Quem pode vai embora, quem não pode tem que conviver com essa situação. Agora eu quero devolver para vocês aí, Magno e Nayara, só dizendo uma coisa. Rapaz, eu concordo com esses moradores, viu? É impossível ficar aqui, muito mosquito, já atacou a nossa equipe aqui, realmente. Com essa água aqui, meu amigo, não dá não. Mostra a água aí, Maico. Como que vive dessa forma, né, Magno? E ele falou, ó, 15 anos o mesmo problema. Quem está assistindo às vezes pode se perguntar, mas será que é um bairro regularizado? É regularizado, Magno. O pessoal sofre com isso há muito tempo. É um lugar legal, regularizado, muito bonito, por sinal, né? Tem uma chácara lá no fundo, que a gente está vendo lá agora, onde entrou aquela caminhonete, né? Parece ser uma chácara muito bem construída, um lugar muito bacana. E com esse problema aí, né? E aí, Saneago empurrando para cima da prefeitura e vice-versa. É o jogo de empurro, olha lá, o carro saindo ali, olha lá. Olha que situação, que coisa, que calamidade. Como é que convive com um problema desse em plena epidemia de dengue? É triste, né? E da água para o fogo, né? Teve um incêndio hoje no setor marista em Goiânia. O Douglas Fernandes está lá acompanhando o trabalho dos bombeiros. Ô Douglas, como é que começou o incêndio e como é que está a situação agora? Boa noite para você. Boa noite, Magno. Boa noite para o pessoal de casa novamente. Olha, o incêndio, a princípio, teria começado nessa secadora de roupa que fica aqui neste apartamento, no térreo aqui do bloco 24, no setor marista, ao lado aqui da rua 144. Mas provocou todo esse estrago neste cômodo que é utilizado aí como lavanderia da casa. E trouxe um grande susto para os moradores, porque a fumaça, né,
claro, começou a tomar conta do local e as pessoas que estavam nos andares superiores tiveram que descer correndo, mas tudo foi bastante controlado, principalmente com o apoio das pessoas que trabalham aqui no condomínio, dos seguranças do condomínio. Tinha uma preocupação agora há pouco também, o Magno, que a gente recebeu essa informação, que tinha um gatinho, né, que estava aqui no apartamento, mas ele foi encontrado, não sofreu nenhuma queimadura. Foi realmente apenas um grande susto provocado por este equipamento, segundo os bombeiros, né? Eles ainda não podem afirmar, mas tudo leva a crer que este equipamento que estava mais danificado teria sido a causa deste princípio de incêndio aqui no bloco do Marista. E a gente sabe que o bloco do Marista, né, é bastante conhecido e tem muitos anos, e os moradores aqui, eles foram até cautelosos. Assim que sentiram, né, o odor da fumaça, todos que estavam aqui por perto já desceram rapidamente, já se encontraram aqui no pátio, né, do condomínio, que são vários blocos de apartamentos, para tentar entender o que estava acontecendo. Mas a ação dos bombeiros e também do segurança aqui do condomínio foi precisa e eles acabaram contendo esse princípio de incêndio, que foi realmente, como eu disse, um grande susto. Magno, Maiara. Obrigado, Douglas. Esses bloquinhos ali do Marista, né, são prédios bem antigos, né, até destoam da paisagem de hoje da cidade, né, foram construídos lá na década de 60. É natural que não tenham os mesmos recursos contra incêndios dos prédios mais modernos, né? Até mesmo a instalação ali elétrica, mas o ar-condicionado parece novo. Isso mostra que é preciso ter a manutenção em dia também, Magno. O feriado de carnaval costuma ser um dos mais perigosos nas estradas do país. Isso por conta da mistura de álcool, cansaço, pressa e direção. Quase resulta, gente, em tragédia. Só nas primeiras semanas do ano, né, em janeiro, mais de 400 pessoas se envolveram em acidentes de trânsito, foram vítimas, né? Contando apenas aqueles que foram atendidos no UGOL. Esse número deve ser muito maior e a maioria, infelizmente, é de motociclistas. A Vanusa ainda se recupera das sequelas provocadas por um acidente de moto. Só de eu estar viva, minha filha, é bom demais, né? É uma coisa assim que eu não desejo para ninguém, porque só quem passa por isso aqui sabe o tanto que é ruim. Só em janeiro deste ano, aqui no UGOL, foram 400 vítimas de acidentes de trânsito, sendo mais da metade motociclistas. Com a chegada do carnaval, a preocupação aumenta entre funcionários e médicos, já que no carnaval do ano passado foram 85 vítimas de acidentes de trânsito só durante os dias de festividade. Em alguns casos tem fraturas graves, que a recuperação é muito lenta, pode demorar meses, anos, ou ainda ficar com sequelas permanentes. E tem as mais graves de fratura, que chegam até ser, em alguns casos, ter amputação, né, de membros. Isso torna o paciente inválido e isso gera bastante demanda para a gente aqui. E também onera o Estado, né? Já nas rodovias federais que cortam o estado, no carnaval do ano passado foram 40 acidentes com 4 mortes. A embriaguez ao volante ainda é a principal causa dos acidentes. A PRF faz um trabalho contínuo solicitando a todos que não façam uso de bebidas alcoólicas antes de pegar a direção ou no mínimo 12 horas antes de dirigir. Nesse feriado de carnaval, faremos todo o esforço operacional, mobilizando todo o efetivo para estar presente no trecho, identificando aquelas pessoas que, porventura, conduzam seus veículos de modo a sugerir embriaguez ao volante. As vítimas que sobrevivem aos acidentes ainda precisam lidar com as lesões e a longa duração dos tratamentos. A Vanusa, por exemplo, só vai conseguir trabalhar daqui 90 dias. A gente necessita das pernas para trabalhar. Então, quem anda de moto tem que ter o maior cuidado, porque tanto a gente põe a vida da gente em risco, como põe a dos outros. Na verdade, eu estava num lugar que não coloquei a vida de ninguém, só que acabou, coloquei a minha, né? E para não desviar o caminho da folia para o hospital, tem que respeitar as leis de trânsito. O excesso de velocidade, as ultrapassagens mal planejadas, mal sucedidas, são causas de acidentes violentos. Eles potencializam a violência do acidente, deixam as pessoas ainda mais machucadas, ainda mais, em estado mais grave quando não morrem. Essa é uma causa de lotar os hospitais públicos e particulares nos feriados prolongados. A gente torce para que todo mundo possa aproveitar bem o carnaval, mas com responsabilidade.
Se for beber, não dirigir, e se dirigir, não beber. Essa é a principal dica da gente aí, respeitar as leis de trânsito, a velocidade, uso de capacete, cinto de segurança, né? Salva a vida. Salva, com certeza. E algumas cidades do interior estão cancelando o carnaval por conta da Covid-19. A doença voltou a assustar. Deixa eu chamar o Gabriel Almeida, porque ele vai trazer agora pra gente onde que não vai ter festa, Gabriel, aqui no estado. Boa noite para você. Oi, Nayara, boa noite para você, boa noite ao Magno, a todos que acompanham o Goiás Record. Além das cidades de Guapó e Itapuranga, as prefeituras de São Francisco de Goiás e também de Petrolina de Goiás cancelaram as festividades de Natal. Os prefeitos estão preocupados com o aumento no número de casos de Covid. O número aumentou cerca de 354%. Na verdade, mais do que isso. Em dezembro do ano passado, eram cerca de 1.200 contaminados. Agora, nós temos mais de 5.000 pessoas confirmadas com a doença aqui no estado. Os dois prefeitos de Petrolina e São Francisco se reuniram essa semana para que juntos fizessem um cancelamento. A preocupação deles era justamente a seguinte: se uma das cidades mantivesse as festividades, as pessoas iriam para essa cidade. A cidade de Petrolina e São Francisco fica a mais ou menos 22 quilômetros de distância uma da outra. E aí eles então se reuniram para que juntos fizessem esse cancelamento. Além da preocupação com a Covid, os prefeitos também temem a contaminação com a dengue, né? Eles estão também preocupados com o número de dengue aqui no estado e consideraram também o decreto de situação de emergência aqui no estado por conta do crescente número de pessoas infectadas. Eles, inclusive, alertam agora para que a população se cuidem, porque não foi feito nenhum decreto nessas cidades proibindo aglomerações, mas os prefeitos orientam evitar locais onde existe uma aglomeração de pessoas e também orientam aí sobre os riscos também da dengue. Pediram para que as pessoas façam uma limpeza dos seus lotes, de suas casas, evite ali deixar locais com acúmulo de água para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que faz, né, a transmissão da doença, tanto dengue, zika ou chikungunya. São Francisco, Petrolina, Guapó e Itapuranga cancelaram o carnaval. Volto com vocês. Tá certo, Gabriel. Obrigada pelas informações. E como a gente já adiantou, os casos de Covid voltaram a crescer, e isso em todo o estado. Em Goiânia, muita gente está procurando os pontos de teste. O resultado positivo, gente, saltou de 10% para 20%. A vigilância epidemiológica aponta onde esses testes podem ser feitos. Quem sentir algum sintoma da Covid-19, sintoma respiratório, nariz escorrendo, febre, pode procurar algum dos pontos da testagem ampliada aqui na capital. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia oferece diariamente 6 pontos. Então, a pessoa pode digitar no Google mesmo, testagem ampliada Goiânia, para saber o local mais próximo da sua residência. A Covid começa a preocupar quando ela começa a chegar perto de você, né? O seu colega de trabalho fica doente, alguém da sua relação fica doente, algum colega de faculdade fica doente. O meu irmão testou teste positivo para Covid hoje e não está nada bem. Com muita febre, com muita dor na nuca, garganta doendo. Não tá legal, não. E não adianta, tem que cuidar, tem que fazer o teste justamente para conter essa transmissão, né, Magno? E Goiânia... Mudar de assunto um pouquinho, né? Coisa mais alegre agora. Falar de cultura agora, porque Goiânia vai ganhar uma virada cultural. Todo mês a cidade deve ganhar espetáculos de dança, circo, teatro, por exemplo, né? Um desses. E a primeira virada já é agora, em fevereiro. Pois é, essa é uma das novidades da programação cultural de 2024, lançada hoje. São 50 eventos de graça aqui na capital. Atividades de lazer e cultural não vão faltar esse ano em Goiânia. Pro carnaval já tá tudo pronto. A Prefeitura de Goiânia divulgou um calendário recheado com 50 eventos e 600 ações culturais de graça para a população até dezembro. Nós temos um compromisso com a arte goiânia, que é muito grande, é muito diversificada,
e nós abraçamos a todos. Vai ser uma expansão muito bacana, atingindo vários gêneros culturais, né? Nenhum gênero cultural vai ficar de fora das ações da Prefeitura. E tem evento para a família toda e para todos os gostos. Uma novidade esse ano é o Carnaval dos 60 mais, né? Onde os idosos irão brincar de carnaval também, um local apropriado somente para os idosos que tenha mais de 60 anos, né? Mas de repente você pergunta, mas prefeito, o meu netinho não pode me acompanhar? Pode. Os eventos tradicionais também continuam, entre eles o Festival Goiânia em Cena, Festival Goiânia Ouro, Chorinho e vários outros. O Memorial Iris Rezende, também conhecido como Casa de Vidro aqui no Jardim Goiás, é hoje um dos polos da Secretaria de Cultura e durante todo esse ano vai receber várias atrações culturais, entre elas shows, peças de teatro, exposições e também personagens vivos. E falando em espaços do público e para o público, uma vez por mês, Goiânia terá uma virada cultural no centro da cidade. Nós teremos um piloto já dentro do mês de fevereiro, ali na Rua 8, né, onde a gente participa de oficina de pintura, de rosto, oficina de aprendizado de papagaio, de pipa. Então, assim, vai ser uma expansão muito bacana. Investir na cultura é investir também na economia e no desenvolvimento social. A cultura, ela agrega muito na gente no sentido de trazer alegria, para alguns é um meio de sustento, né? Você pode ter acesso à programação completa no site goiania.gov.br/Secult. Uma cratera apareceu no meio de uma rodovia federal em Águas Lindas, no entorno de Brasília. O Fred Silveira conta pra gente o que houve, né, para abrir esse buracão e o que está sendo feito para restaurar a rodovia, né? Pois é, Magno, essa rodovia aí, né, que já está nessa obra de mais ou menos 9 quilômetros, já tem um bom tempo. As pessoas começaram a passar por lá e notaram que havia uma fissura muito grande na obra. E acabou abrindo essa cratera, possivelmente por causa do volume de chuva que caiu nos últimos dias. A informação que nós temos é que, na verdade, a obra ainda não foi finalizada e que essas coisas acabam acontecendo realmente por causa da chuva. A obra continua em andamento, o espaço lá, o local, ainda não foi liberado. Por isso que alguns motoristas passam pelo local, né? E aí a empresa disse que está fazendo de tudo para que essa fissura seja tampada o quanto antes e que ela não afete o restante da obra e muito menos também a estrutura de tudo que já foi feito até agora. Quem passava pelo local ali, só para a gente situar, a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio foi necessário nesse local para evitar que a fissura se abra ainda mais e também possíveis acidentes. O reparo da rachadura, como eu disse, já está sendo providenciado e segundo as informações fornecidas aí pelo departamento responsável e principalmente o Departamento Nacional de Infraestrutura, o conserto deve durar cerca de 6 horas. Enquanto esse período estiver acontecendo, do conserto dessa fissura, o trânsito na região deve ficar um pouco lento, mas diz que é tudo normal, tudo previsto, como eu disse, como a obra ainda não terminou, mas é ter um pouco de paciência que isso vai acontecer o quanto antes. Magno. Obrigado, Fred. Olha, a dengue preocupa todo mundo, mas tem gente que corre mais risco com a doença. A gente confere depois do intervalo. Pois é, e ainda, canteiros de obras escondem focos do mosquito da dengue e viram alvos de fiscalização. É já já. Você está no Goiás Record. Muito obrigado pela audiência. Olha, 40% das mortes provocadas pelo agravamento da dengue poderiam ser evitadas. É o que diz um levantamento da Organização Pan-Americana de Saúde, apresentado hoje em Goiânia. Pois é, crianças, idosos e pacientes com alguma comorbidade têm maior chance de desenvolver a forma mais grave da doença. Angésica procurou a emergência de um posto de saúde em Goiânia com sintomas de dengue. Foi horrível. A dor no corpo, dor na junta, a pele fica super dolorida. É ruim demais. O medo é de ter pegado a doença pela segunda vez. Por isso, a busca por atendimento logo, para não evoluir para um caso grave. O diagnóstico correto, o quanto antes, além de hidratação adequada, podem ajudar a frear o avanço da doença e, inclusive, impedir mortes. Ela vai depender aí da classificação do peso, se ela vai ser por via oral ou por via endovenosa. E a vigilância, né, desses casos é muito importante. Se aquela hidratação foi de fato, né, prescrita,
foi realizada e se ela foi efetiva. Pacientes com diabetes, problemas cardíacos e outras comorbidades, além de crianças menores de 5 anos e pessoas com idade acima dos 60 anos, são os mais suscetíveis a ter agravamento da dengue. É preciso ficar atento a sangramentos, dores abdominais e a pressão baixa. O que ocorre na dengue é um extravasamento ali do líquido das veias e artérias para um terceiro espaço, né, levando a edema, levando aí a queda da pressão arterial e até um choque hipovolêmico, que é uma das principais causas aí que levam os pacientes a óbito. O perfil dos doentes é misto, mas segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos está na faixa etária dos 10 aos 14 anos, de quem vai receber a vacina e tem dificuldade de usar repelente. Um outro alerta importante vale para todas as idades. Está relacionada ao uso de medicamentos inadequados, remédios que, ao invés de ajudar, podem contribuir com a piora dos pacientes. Por exemplo, anti-inflamatórios, aspirinas, elas devem ser radicalmente evitadas para evitar que ocorra ali qualquer tipo de sangramento. E a gente continua falando da dengue porque mais de 20% dos focos do mosquito da dengue estão em construções espalhadas pela cidade, Magno. Pois é, a fiscalização foi reforçada porque só em Goiânia são mais de 200 obras grandes, das pequenas é muito mais, né? A Amanda é engenheira civil responsável por essa obra no setor Bueno. E todo dia ela e a equipe de 70 colaboradores verificam os locais em que poderiam servir como criadouro para o mosquito Aedes aegypti. A gente desce todas as jiricas no final do dia, lava elas e deixa todas elas aqui na frente. A gente também faz a separação de materiais, de plásticos, para não ficar plástico nas lajes. Faz separação de papel, de produtos perigosos, no caso de balde, de tinta. Então a gente desce tudo e coloca aqui na baia, aqui no térreo. E a cada 15 dias também a gente tem uma detetização aqui na obra. Então, inclusive, a gente também tem esse certificado, que é uma obra certificada no cuidado com a dengue aqui na obra. Um levantamento do Ministério da Saúde revela que 20% dos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, estão em canteiros de obras. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA, montou uma campanha de conscientização e cuidados necessários no combate aos criadouros. Nós temos aqui, às vezes, pedaços de entulho, né, pedaços de resto de material de alimentação, tampas, enfim, uma infinidade, poços que estão sendo escavados. Então, por isso que essa conscientização. E o CREA está se posicionando porque os engenheiros são a favor da gente eliminar os focos. Ai, dengue e Covid uma vez, ninguém aguenta. É o que a gente ninguém falou, merece. né? Da importância da força-tarefa, todo mundo unido. Mas tem que multar aquele povo que deixa fechado o terreno, né, Magno? E aí vira um criador do mosquito. Crianças autistas enfrentam diversos desafios no dia a dia, mas talvez o maior seja a educação. Como estudar direito, né? Nem sempre a escola está preparada para acolher o autista e faltam profissionais qualificados. Isabel diz que o filho de 12 anos que tem autismo está há 3 dias sem ir a um colégio estadual do Parque das Nações em Aparecida. Segundo a mãe, ele sofre violência dos colegas desde o ano passado. Ele sofreu agressões mais de uma vez. Ele chegou em casa e relatou, os meninos puxaram ele para o canto e começaram a dar palmada aqui na nuca dele. Essa é só uma das situações que muitas mães de filhos autistas sofrem. Dificuldade de ter acesso à educação. Várias mães, pais e profissionais da área se reuniram no Ministério Público para tratar da falta de assistência aos autistas. Entre as reclamações, falta de profissionais preparados para acompanhamento em escolas públicas, a não permissão da entrada deles em escolas particulares e muitos problemas para ter acompanhamento médico e terapêutico. Uma a cada 36 crianças será diagnosticada com autismo até os 8 anos de idade. Então, isso é um dado alarmante que
que nos traz essa informação de que o autismo se tornou, sim, uma questão de saúde pública. Então, a demanda para atender as questões dos autistas, tanto em relação à saúde quanto em relação à inclusão na escola, a verdadeira inclusão, é altíssima. Lohana conta que levou 3 anos para ter o diagnóstico de autismo do filho, hoje com 5. Enfrentou diversas dificuldades para que ele tivesse acesso a um CMEI. E até hoje, são muitos problemas compartilhados com outras mães. Eu até falo que tem que ter uma política pública voltada para as crianças e para as famílias. Eu tenho uma rede de apoio. Hoje eu estou aqui porque eu tenho uma rede de apoio. Porque se eu não tivesse a rede de apoio, muitas coisas eu não conseguiria fazer pelo meu filho e nem por mim. Mesmo depois do seminário realizado pelo Ministério Público de Goiás, esse trabalho em busca de conseguir mais assistência ao autista continua. A gente vai ter um prazo ainda para receber informações por escrito daqueles que não tiveram oportunidade de se manifestar. Então fica até o convite daquele que não participou para poder encaminhar para o e-mail caueducação@mpg.mp.br e a gente vai elaborar uma carta com a síntese de tudo aquilo que foi falado, das manifestações colhidas oralmente, quanto daquelas escritas, e a gente encaminhará para as autoridades responsáveis pela educação inclusiva. Para tentar diminuir ainda mais a desinformação, o Ministério Público de Goiás, com a ajuda da Associação das Mães em Movimento pelo Autismo, lançou um guia que é considerado pioneiro no país. Traz informações desde o diagnóstico, tipos de autismo, tratamentos com evidências científicas, além de outras informações, como também canais de denúncias sobre atendimentos não prestados. No Azul do Mar, traz também ilustrações de crianças com transtorno do espectro autista e pode ser acessado no site do Ministério Público e, em breve, em aplicativo com o mesmo nome. Sobre o aluno agredido na escola e sobre a pouca assistência aos autistas, nós estamos esperando uma resposta da Secretaria de Educação, que ainda não veio. O canal está aberto. Já o Sindicato das Escolas Particulares diz que, se tiver vaga, a escola tem que aceitar o aluno com autismo. Mas... Se tiver vaga, é de um cinismo atroz, né? Se tiver vaga, para quem paga, tem. A gente viu ali o choro da mãe. Então, dá para ter a noção do que essas famílias passam, Magno. Não tendo profissional adequado para cuidar da criança. E muitas vezes ensinando de forma errada. Depois do intervalo, você vai ver, mesmo com chuvas fortes neste ano, cidades do estado ainda sofrem com a seca do ano passado. Além disso, a gente tem também a idosa que chama atenção pela vitalidade. Ela foi parar, sabe onde? No programa A Hora do Faro. Estamos de volta. E apesar da chuva desse começo de ano, Goiás decretou estado de emergência em 25 municípios por conta da seca do ano passado. Pois é, o solo até hoje não se recuperou da estiagem do ano passado. E pode ser que o período crítico seja ainda mais severo este ano. No texto publicado no Diário Oficial, o governador Ronaldo Caiado decreta estado de emergência por 180 dias em 25 municípios goianos, em razão dos desastres causados pela falta de chuvas de média intensidade, e destaca que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Nós tivemos aí poucas chuvas nesse período de chuva e uma previsão que a seca seja mais drástica e a escassez hídrica aconteça em todas as regiões do estado. Então, diante desse cenário, nós estamos nesse momento junto com a FAEG alertando aos produtores rurais para que se façam as suas prevenções e tudo aquilo que precisa fazer, sobretudo o pessoal da pecuária. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, fez uma reunião para alertar os pecuaristas de corte e leite do estado sobre os possíveis impactos na mudança climática de 2024. Esse decreto de emergência climática, ele serve para que a gente possa direcionar. Aquela região teve um problema mais sério, então, portanto, se existe aí uma prorrogação, um alongamento, uma renegociação de débitos bancários, ele fica voltado principalmente para esses municípios. Vinícius é produtor de leite em Orizona. A falta de chuva trouxe outros problemas para o gado. Esse ano foi mais complicado a produção, sabe? Muita incidência de pragas, de insetos.
que ficava mais difícil ser controlado, porque o clima foi muito irregular, né? Um estudo realizado pela FAEG mostrou que a falta de chuva em outubro, novembro e dezembro do ano passado, aliado ao calor intenso provocado pelo El Niño, prejudicou a produção de grãos. A pastagem também sofreu com este problema climático. Com as chuvas pesadas que acontecem agora, a água não é absorvida pelo solo, causando ainda mais prejuízos. Neste ano, em Goiás, o período chuvoso deve acabar em março, com pouquíssimas chuvas em abril. E ainda há uma previsão de um certo atraso para o próximo período chuvoso. Os produtores devem se preparar para alimentar o gado, fazendo estoque com urgência. Isso nos leva a orientar a todos os produtores rurais de Goiás, principalmente aos pecuaristas, para que façam as suas reservas de comida. Se medidas urgentes não forem tomadas pelos produtores, haverá aumento de custos e isso deverá ser repassado para os consumidores. Nós teremos aí de maio a outubro o nosso período de estiagem. Não quer dizer que não vai chover, mas o período de estiagem vai ser mais crítico esse ano. Veja agora os destaques do Jornal da Record com a Salci Lima. Boa noite, Nayara, Magno, e para você que assiste ao Goiás Record. Hoje no JR, ex-presidente do Chile, Sebastián Pinheira, morre em acidente aéreo. Você vai ver também que no segundo dia de julgamento na Espanha, esposa de Daniel Alves diz que ele chegou bêbado e tropeçando em casa na noite do suposto estupro. E ainda, saiba por que a maior facção criminosa do país tenta interromper a venda de drogas K. Lembrando que o JR começa às 7:55. Até já. Os vereadores de Goiânia voltaram hoje do recesso e receberam o prefeito Rogério Cruz na primeira sessão do ano. O projeto de revitalização do centro enviado pelo Paço deve ser votado até abril. Seguindo a tradição, a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Goiânia contou com a presença do prefeito da capital, Rogério Cruz, que avaliou a relação do Paço com os vereadores. Sempre foi uma relação amigável, uma relação política, que existem discussões, mas discussões válidas para soluções de vários problemas na cidade de Goiânia. Entre as prioridades do Paço na Câmara tem o projeto Centraliza, programa de requalificação do centro, que tem como principal objetivo aquecer o comércio da região. A matéria tramita aqui na casa desde dezembro do ano passado e deve ser votada em até 60 dias. Teremos que fazer várias audiências para ouvir as partes interessadas. Primeiro, aqueles que vivem no centro. Segundo, aqueles que querem retornar para o centro. A oposição manifestou possibilidade de abrir comissões especiais de inquérito, às 6, para apurar condutas do prefeito. Rogério Cruz vê a situação com tranquilidade. Os vereadores têm todo o poder para criar o que quiser dentro da casa, desde que haja fundamento, é legal e que haja, sim, interesse em fazer sempre o melhor para a cidade. Durante a fala do prefeito, os servidores manifestaram nas galerias pedindo o chamamento de aprovados em concursos públicos da educação e da saúde. A convocação, ela ainda está no prazo, né? Nós temos 2 anos na validade do nosso concurso, mas o concurso ele é válido por 2 anos e pode sim ser renovado por mais 2 anos. Olha, está chovendo muito forte nesse momento aqui em Goiânia. A gente corta para imagens da região sul da cidade, olha aí. Até a câmera está gotejada ali, chovendo muito. Isso aí é o Jardim das Esmeraldas, na região sul ali, na região da Vila Brasília, né? Com muita chuva nesse instante, aí tá bem iluminadinho, parece que não tá faltando luz, mas tem pontos que... Mas olha o relâmpago aí, né? O relâmpago. E o barulho a gente tá ouvindo as trovoadas aqui dentro do estúdio. Vamos lá pro Orion, setor Bueno, olha aí, então. Olha, aí a gente não já se vê nada. Aí tá muito mais escuro porque faltou energia, a gente tem informação agora que tá sem energia na T7. E olha como que tá, aí ó. Ó, a T7 no escuro e como travada. o cenário está muito escuro, Nayara, né? É provável que está faltando luz numa área mais abrangente do que a T7. E lembrando que os semáforos pifam, né? Quando não tem energia elétrica. E o trânsito, a gente já sabe como que fica, então muita paciência, gente. Se tem alguém na rua, já manda uma mensagem, ó, cautela, paciência, nesse momento aí de muita chuva. Em Anápolis, um buraco gigante apareceu bem no centro da cidade. O rompimento de um cano da Saniago teria causado o problema. A restauração da pista já começou.
Esses vídeos que circulam na internet foram feitos pelo Marco Aurélio, que trabalha perto do ponto em que o buraco se abriu. Ele foi o primeiro a chegar no local ao perceber que o asfalto estava cedendo. Ele colocou pneus para alertar os motoristas e assim evitar acidentes. Transita muito carro, caminhão, carreta, bitrem aqui, esses trem tem que ser muito reforçado. Segundo ele, o buraco foi aumentando e pouco tempo depois já estava desse tamanho, todo oco por baixo. Eu pensei que era um buraquinho pequenininho, mas na hora que eu cheguei perto, olhei lá o tamanho da loca, cabia uns 2 carros e 3 motos mais ou menos, que é grande o buraco. De acordo com o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis, a cratera foi causada pelo rompimento de uma tubulação da rede de água pluvial. Nós temos aqui uma galeria de água pluvial, já bem antiga, né? Então ela não suportou o volume das últimas chuvas, não só desse ano, mas ao longo do tempo isso acontece com galerias mais antigas. A Avenida Amazílio Lino é uma importante via de ligação entre o centro da cidade ao bairro Jundiaí. A via está interditada nesse ponto aqui na região central. Inclusive a prefeitura colocou sinalização e os motoristas que forem acessar o centro ou o bairro Jundiaí precisam pegar rotas alternativas. As obras de reconstrução da tubulação da água pluvial e a liberação do trânsito podem sofrer atrasos por causa das chuvas previstas para essa semana. Uma forrozeira de 81 anos virou celebridade na internet quando apareceu dançando num baile de idosos no balneário Meia Ponte, isso aqui em Goiânia. Pois é, fez tanto sucesso que foi parar no programa do Rodrigo Faro, aqui da Record. É fogueteira numa embalagem reduzida. Tem esse tamanhozinho aqui, mas é pura energia. Dona Irene mora sozinha numa casa que reúne sala, cozinha e quarto num cômodo só. Aliás, arrumado com muito zelo. Os filhos moram no fundo do terreno. Faz tudo por mim. Qualquer coisa, né? Eles estão atentos. Irene ficou famosa depois de viralizar nas redes sociais, dançando forró com uma latinha de cerveja na mão. Por causa do vídeo, foi bater no programa Hora do Faro, aqui da Record. Eu moro lá em Goiânia e morro de paixão quando eu ouço suas músicas. De quebra, no programa, conheceu o grande ídolo, Amado Batista. Olha aqui pro lado, Julianinho. Foi ótima, muito boa. Amei. Nosso Deus. Fã dele há muito tempo? Muito tempo, meu filho. Muito tempo. Puxa vida. Amado Batista tem 3 concorrentes no coração da Irene. A inseparável cervejinha. Nossa, toda a vida eu gostei. Concorrente número 2, o crochê. E a televisão, ligada o tempo todo na Record. Desde a hora que eu levanto. Sai o menino, o branquinho, entre você e eu, ó. Aos 81 anos, a nossa forrozeira já parou de trabalhar, mas fez de tudo um pouco desde criança, quando saiu de trem de Leopoldo de Bulhões aos 12 anos de idade. Trabalhei de garçonete, trabalhei em bar, em várias coisas. A dona Irene tem saúde boa, não tem, por exemplo, diabetes, pressão alta, mas em 2019 sofreu uma queda e passou por um perrengue mais complicado. Inventei de passar num barzinho, tropecei numa pedra e caí. Mas eu extrapolei. Ela mesma confessa que não tratou direito as consequências da queda. Acabou com um caroço nas costas, que não atrapalha em nada, segundo ela. Nem o forró. Aliás, principalmente o forró. Foi só eu melhorar, comecei tudo de novo. Irene é dessas criaturas que não perdem o senso de humor, alegram e encantam pessoas e o ambiente em volta. Para citar uma expressão bem goiana, para ela não existe tempo ruim. Coisa que eu mais amo na minha vida é dançar e tomar uma cervejinha. E fazer meu crochêzinho e assistir a Record. Figuraça, dona Irene. Diz que era namoradeira, viu? Olha, charmosa. Beijo pra demais. senhora, dona Irene. Beijo, dona Irene. Tchau, gente. Boa Obrigada. noite pra você.